TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Voz do Trabalhador, começamos mais um programa e chegando aí no final do ano. E hoje nós trouxemos um convidado que ele vai falar pra gente. Semana passada a gente já pegou um convidado que falou dos problemas do judiciário, da morosidade. Hoje também vamos continuar aí nesse mesmo tema, né? É a reclamação geral, a morosidade, o que está acontecendo. E esse nosso convidado está bem engajado aí com todas as associações, as Sejubs. Tem mais, ele vai falar todos os nomes que eu não lembro agora, né? Esse é o Michel, ele vai se apresentar, ele vai falar. Ele é daqui de Santos, descobri hoje, ele é santista. Eu não sei se de time ou só porque nasceu, mas deve ser os dois, tem cara de santista. Bom, enfim, mas antes de começar os nossos agradecimentos, primeiro o nosso querido Marquito. Hoje eu vou começar pelo Marquito. Olha aqui, olha o nosso look, design, tudo. Marquito by Marquito. E o nosso querido Bianchi, que deu espaço aqui, né, para a Voz do Trabalhador. Eu brinquei com ele agora. Falei, Bianchi, estão perguntando quantos milhões aí está rolando aqui no nossa Voz do Trabalhador. Mas você que está assistindo, venha participar, tá? É só você chegar lá na portaria e falar com a Bel. Sou um trabalhador, quero falar com a doutora Thelma, os problemas aí, né, da nossa categoria. E é isso a finalidade, né, o propósito aqui da Voz do Trabalhador. E não esquecendo das nossas redes sociais, a Rai, que está sempre aí publicando e postando tudo o que ela pode e o que dá tempo, porque às vezes tem muita coisa, mas a gente vai tentando aí acompanhar um pouquinho de tudo. Michel, meu querido, já estive com ele em vários programas, acho que aqui é a primeira vez na Voz do Trabalhador. E me fala uma coisa, meu querido, você, bom, já sei, gente, que ele está há 20 anos aí só no judiciário, mas ele não começou lá, né? A gente falou um pouquinho. Você é de Santos, né? Qual bairro ali, Michel? Você? Não, eu nasci em Santos, né? Mas eu moro em Cubatão. Eu nasci na Santa Casa de Santos. Aí já pegaram e já colocaram lá em Cubatão. Lá. Ah, tá bom. Então, e você está lá até hoje? Até hoje. Eu fiquei um período, eu fui para o interior, né? Estudei lá. Aí eu advoguei por um período, né? E aí depois eu prestei o concurso e entrei no Tribunal de Justiça. Então, a história dele é bem simples. Nasceu em Santos, morou em Cubatão. Aí de Cubatão você já foi fazer universidade? Você fez fora? Você não fez aqui na Baixada? Interior. Você fez no interior. Aí do interior você advogou também? Advoguei por um período. Por um período e depois... Entrei no Tribunal de Justiça em 2005. No concurso e está aí nesse período e até todo. hoje no Tribunal de Justiça. E galgando, porque o Michel não para. A última vez que eu falei com ele, quer dizer, não na TV, mas fora ele estava numa manifestação, porque o meu escritório é em frente ao fórum. Ele estava precisando ligar a luz, alto-falante, tudo. Do balão, foi mesmo. Lógico, utilizamos lá. Se não tivesse ajuda lá. Um movimento lá que vocês estavam fazendo. Sim, era campanha salarial, né? Como a gente tem todos os anos campanha salarial, em frente ao Fórum Civil, a gente precisou de uma energia e fiz um gato lá com você naquele dia lá. Muito bom. Meu querido, e me fala uma coisa, e quanto tempo você ficou ali naquele corpo a corpo com os advogados, com as... do teu trabalho, né? Você começou ali como escrevente, é isso? Já foi direto balcão? Quais as funções assim que você fez? Então, quando eu entrei no tribunal, foi em 2005, eu comecei a trabalhar no João Mendes, em São Paulo, na capital, que eu entrei pelo concurso da capital. E ali eu pude já tomar de primeiro a primeira situação noção, que eu percebi com relação ao Tribunal de Justiça é o acúmulo de serviço que existe dentro do Tribunal de Justiça. É muito grande. Há 20 anos já estava ali acumulando, já pensou? Não, porque eu trabalhei, eu comecei no João Mendes, né? E lá o acúmulo era muito grande, mas muito grande mesmo. E quando eu trabalhava antes, do outro lado do balcão, como advogado, a gente não tem essa noção da quantidade de serviço que é diário. Porque o número de servidores públicos
sempre foi e continua sendo deficitário para dar conta de tanto serviço que tem dentro do Tribunal de Justiça. São muitos conflitos, são muitos processos e isso vem acumulando há anos. E aí, com a falta de contratação que existe no Tribunal de Justiça, isso contribui para que ocorra o que a população sempre reclama, da morosidade no serviço público, no atendimento. Então, quanto menos funcionário, aí a maior lentidão no Tribunal de Justiça. Quer dizer, então, que já vem há anos, né? Sim. Aí quando você entrou, porque antes você advogava, aí você entrou lá, você viu o número, né, de processos já lento, já caminhando, isso há 20 anos, aí você foi indo. Você chegou, já se assustou, meu Deus. Sim, sim. Foi um já susto, foi um susto. Porque quando eu iniciei na capital e o cartório lá era uma entrância, né? Meu Deus do uma céu, entrância maior. País, né? Sim, sim, é o maior que tem. Isso me assustou bastante. Mas depois de um tempo eu consegui uma transferência, porque o meu objetivo era voltar para cá. E eu consegui uma transferência apenas para trabalhar no Guarujá. Na verdade, na época, quando tinha o Fórum Distrital de Vicente Carvalho. E aí eu trabalhei por um período também ali, só que aí extinguiram a vara distrital, né? Sim. E aí a gente teve que ir para o Guarujá. Aí ficou praticamente impossível para eu trabalhar no Guarujá e morando em Cubatão, né? Aí eu tentei de todas as maneiras uma transferência para a minha cidade. E aí, depois de um tempo, eu consegui estar trabalhando lá em Cubatão. E aí depois, veio em 2010, a última greve que a gente teve uma grande participação nessa greve. Eu, como apenas um simples militante da base, né? E aquilo mexeu muito comigo naquele ano. Isso foi 2010. Isso já foi desde 2010. Porque aí até então você estava ainda trabalhando nos cartórios, né? Sim, Cubatão, sim. ou desculpa, Guarujá. Guarujá. Primeiro foi São Paulo, depois foi para Vicente Carvalho, Guarujá. E aí depois Cubatão. Foi o último local que eu trabalhei, na verdade. Que tu ficou no balcão. Isso. Porque aí, 2010, a partir de 2010 que você ingressou aí você vai falar, né, na Associação dos Servidores. Foi um pouquinho depois, né, porque a gente teve essa greve em 2010, que foi a maior greve do judiciário até hoje, foi 127 dias. E qual foi o motivo dessa última greve? A gente tem que explicar para a população. Quando a gente sai de greve, não é porque a gente quer brincar, a gente não quer trabalhar, não é isso não. Aqui a gente é obrigado mesmo, porque além dos nossos direitos que são muitas vezes cortados, principalmente os salários, né, acabam tendo um arroxo salarial. E naquele ano, 2010, se a gente colocasse a retrospectiva 2008, 2009, foi 0%, não teve nenhum reajuste. Então você imagina, você fica com 2 anos sem reajuste nenhum, e além da falta de reajuste, o tribunal tem um passivo de quase em torno de 30%, que não se paga para os servidores, que até hoje não se paga, e naquela época também não, que isso motivou toda aquela greve lá de 127 dias. Né? Coincidentemente ou não, a partir da finalização dessa greve, até hoje o tribunal vem cumprindo a database apenas dos últimos 12 meses. Porém, aquele passivo de 30% até hoje não pagou. Tá? Então, a gente tem que deixar bem claro também. Então, vocês veem qual a importância do movimento dos trabalhadores que contribuíram para esses ganhos, né? Que a gente tem hoje dentro do judiciário e junto dos servidores. Foi graças à luta desses servidores de 2010. Aí teve 2010 essa greve, foi gigantesca. Isso mexeu muito comigo naquela época, me transformou assim, tanto na questão mental de pensar não só como indivíduo, mas também como fazer parte de um coletivo, de um grupo de trabalhadores, né? E a gente começa a ter essa consciência. A outra situação que me faz me lembrar agora também foi na grande greve de 2017, se não me engano, com relação à reforma da Previdência do Temer, né? A trabalhista, né? Trabalhista 2017. Isso, 2017. Que aqui a Baixada Santista parou tudo, né? Não só aqui, mas o Brasil todo, né? E aquilo, você foi para Brasília também? Fomos para Brasília. Aquilo ali foi também transformador. Porque a gente começa a ter a consciência de que a gente não é apenas eu não sou apenas um escrevente técnico judiciário, eu não sou apenas um servidor público, mas a gente faz parte de uma classe muito maior que chama classe dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Sim. E aqueles trabalhadores, todos juntos, desde os portuários, pessoal do transporte, gráficos, Jorge, grande Jorge, conheci ele nessa época aí. É emocionante. E a gente foi para Brasília, eu me lembro, a gente para Brasília, eu nunca vi tanta gente num movimento como naquela época. Nunca, até hoje,
foi, acho que o maior movimento que eu vi pessoalmente foi quando a gente foi para Brasília. E o que é lamentável é que passou, né? Passou. Dá vontade de chorar até hoje. Passou. Passou e eles querem passar Passou. mais, né? Eles passam o tempo e vão querendo tirar mais um pouquinho aí. Sim. Ô, querido, você falou isso a Vindicater. Aí você começou a participar efetivamente. Aí me conta, aí você, como servidor, como que você foi se envolvendo na Sojubes? Na Sojubes? Aí você falou da Sojubes e tem... A Sojubes e o sindicato que é o Sintrajus. Na verdade, acho que, se não me engano, acho que foi o ano de 2014, 2011, teve a greve em 2010. Aí, em 2011, nós criamos o Sintrajus, que é o nosso sindicato regional, né? E após essa data, acho que, se não me engano, no ano de 2014, eu assumi a coordenação do nosso sindicato, tendo em vista que o antigo coordenador havia pedido a exoneração do cargo dele no judiciário. E aí eu tive que substituí-lo. E aí, de lá para cá, eu venho participando tanto no sindicato como na associação. Sindicato Sintrajus e a associação Sojubes, né? Tanto que agora, dia quinta-feira, a gente tem a eleição da Sojubes, né? A gente vai estar continuando aí no próximo mandato. O pessoal da Federal, é isso também, não? Só a Justiça do Estado. Tá. Porque uma vez eu fui ali atrás do fórum, tinha um grupo do pessoal Sintrajude. da Justiça. Sintrajude, que também são os nossos parceiros aí da Justiça Federal. Ah, sim, porque eles também estavam... Sim, os nomes são muito parecidos, né? Tá. Na verdade, o nosso sindicato, ele foi criado com a ajuda do Sintrajude, né? Porque as pessoas principalmente que elaboraram o nosso estatuto e tal, teve a ajuda do pessoal do Sintrajude, tanto que é muito parecido o nosso estatuto com um deles. Tá. A Sojubes é uma associação. É uma associação. Isso. Mas assim, em termos, vocês trabalham tipo meio que em conjunto ali, né? Sim. A gente entende o seguinte, a associação, ela existe e também existe sindicato. Aí vão perguntar, mas por que existe só os dois? Primeiro, porque até hoje nós estamos tentando construir o nosso sindicato. Não é fácil. A gente precisa de um registro sindical junto ao Ministério do Trabalho. Porém, existe outro sindicato, né, que a gente não considera ela como representante de fato da nossa categoria, tenta nos impedir essa finalização dessa construção. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos quase no finalmente para a gente conseguir a consolidação do nosso sindicato. Tá? Então a gente tem um sindicato hoje, que é um instrumento de luta muito importante. Vou lembrar uma situação muito importante que passou aqui em Santos, principalmente, e muitos não sabem. Você deve estar lembrado que no Fórum de Santos aqui, até um tempo atrás não tinha ar-condicionados. E os funcionários, principalmente, as pessoas que trabalhavam ali, passavam muito mal nos dias de calor. Foi graças ao Sintrajus. Foi graças ao Sintrajus que deu o pontapé, mesmo sem registro sindical. A gente entrou com um pedido na época junto ao Ministério do Trabalho, acho que é o Ministério do Trabalho aqui na... Que era ali na praça? Não, acho que na Brás Cubas, não é? Não tinha aí na Brás Cubas. Verdade, ali no Ministério Público... Isso. É ali mesmo, é o Ministério Público Federal, que era na Brás Cubas, que mudou. Tá. E eu estava na diretoria do Sintrajus, que é o sindicato, outros companheiros nossos estavam na diretoria da Sojubes. Os dois entraram junto com esse pedido. Por que os dois entraram? Na verdade, a única entidade que tinha legitimidade para entrar com esse pedido era o sindicato. Então, a Sojubes, sendo uma associação, ela precisou do sindicato do Sintrajus para entrar com esse pedido. E foi através desse pontapé que o Sintrajus fez, junto com a Sojubes, que a gente conseguiu modificar esse estado de coisas que estava acontecendo aqui em Santos. Funcionário passando mal, juízes também passavam mal, advogados passavam mal, o calor era infernal, né? E hoje tem os ar-condicionados aí instalados, né? O tribunal começou sendo pressionado e tal, aí conseguimos. Vamos ter que fazer um break, você viu que é muito rápido o papo. Um break e nós já voltamos. Voltando, Voz do Trabalhador,
Eu te falei, né, Michel, passa muito rápido. Então, só para entender, o Michel, ele é servidor público, concursado, e ele falou que hoje ele pertence à Sojubes e à Sintra Jus, que são esses que lutam, né, pelas categorias, né, pelos trabalhadores da Justiça Estadual, dos trabalhadores no Fórum Estadual. Eu também até brinquei com ele, que é da Federal, que tem também o seu sindicato, mas que muitas vezes eles trabalham em conjunto. Então, esses trabalhadores, né, hoje a gente tem até convocado o Michel para falar de um problema que realmente atingiu em cheio a categoria, que é a questão da estabilidade, tanto que brigou, que falou e que até judicializou tanto que, no fim, a estabilidade caiu por terra, né, o Michel? Aí no serviço público está caindo por terra, né? Sim, o regime único estatutário hoje vai ter que conviver com um regime híbrido, né? Ou seja, tanto vai ter funcionários CLTistas como funcionários estatutários. E aí o que nos preocupa é a questão principal da essência do serviço público, que é a estabilidade. E aí a gente precisa esclarecer para a população que quando a gente fala da estabilidade, a gente não está falando para proteger apenas o servidor público. Nós estamos tentando proteger a autonomia do serviço público. Porque quando o serviço público ele é atendido por um servidor público de carreira que prestou um concurso e que ele possui estabilidade, ele pode dizer não a decisões ilegais que possam tentá-lo coagir a fazer algo errado dentro do serviço público. Isso aconteceu recentemente, isso já foi notícia até em jornais, em TV, com relação ao presidente ao anterior presidente da República, né, que tentou fazer isso com alguns servidores públicos, e que isso mostrou para a população a importância de ter no serviço público servidores públicos independentes e com estabilidade. Então, isso é importante falar isso para a população para entender o porquê da estabilidade. Porque muitas vezes se confunde estabilidade com acomodação. O pessoal fala assim, a pessoa entra no serviço público para se acomodar e para não trabalhar. Não, não é isso. Eu peço para quem puder um dia visitar um cartório, ver a quantidade de serviço que tem lá de processo para os nossos servidores lá do Judiciário Estadual, que tem que colocar e colocam isso em dia, muitas vezes, fora do horário de expediente, né? A gente tem notícia que tem gente que trabalha até de madrugada colocando os andamentos processuais, porque chegam as petições lá no final de semana, na segunda-feira estão tudo lá acumulado, aí tem que colocar isso em dia, né? Então, o acúmulo é muito grande, faltam funcionários, como eu falei para você, só de escrevente a gente tem em torno de 3 mil cargos vagos, se não me engano, acho que das últimas informações que a gente tem no tribunal. E, então, se não tiver contratação, a fila não anda, né? Então a gente precisa de contratação. Tanto que a gente teve agora recentemente um ato junto com os assistentes sociais, psicólogos e os escreventes, mesmo com as contratações que ocorreram agora recentemente de assistentes sociais e psicólogos, pra ter ideia, não veio nenhum psicólogo aqui para Santos, nenhum. Então, a gente fica preocupado com essa falta de funcionários aqui, não na nossa região, mas quantos funcionários temos? Tribunal? Não, por exemplo, vamos falar com a comarca de Santos, né? Que aqui é mais. Então, a demanda é maior. Eu acho que eu não tenho ao certo, mas acho que em torno dos 800, eu acho, mais ou menos. 800. E o que você acha que seria o ideal ali para trabalhar para funcionar? Na comarca? Na comarca de Santos, porque também é uma, digamos que é uma das. Que é a maior, né? Uhum. Que a demanda é maior e que os reclamos também são maiores, né? Não, acho que maior da Praia Grande. Acho que o maior que o pessoal reclama muito era da Praia Grande. Eu não estou bem atualizada porque eu estou muito na trabalhista, né? Mas eu ouvi muita manifestação, inclusive, acho que ano passado, de que realmente a Praia Grande estava tudo parado. No Fórum Estadual da Praia Grande, então, houve muita manifestação. A informação que eu tenho é assim, que a Praia Grande está sempre em reforma, aquele prédio ali, né? Está tendo umas reformas ali. Talvez isso tenha atrapalhado também um pouquinho do andamento
dos processos, até para o pessoal estar trabalhando ali no fórum. Agora, assim, localmente eu não vou saber te dizer assim quantos, precisava de quanto, lá em Praia Grande. Sim. O que eu tenho as informações é de que se você entrar no site do tribunal, você vai ver lá. Existem lá, acho que em torno de 2.000, só descrevendo, 2.800 cargos vagos. Então, se a gente conseguisse pelo menos diminuir essa defasagem de funcionários, talvez a gente teria um serviço público de melhor qualidade, com mais célere para a nossa população. Qual a solução, assim, o que você acha que pode ser feito para melhorar um pouco? Acho que as pessoas podiam Michel, viver de forma mais harmoniosa, com menos conflitos, já ajudava um pouco, né? Porque eu acho que muitos conflitos são gerados, né? E acabam indo para o Tribunal de Justiça para tentar solucionar. Então, se a gente tivesse menos conflitos, isso diminuiria. Uma das alternativas que eu acho que vem acontecendo nos últimos anos são as conciliações. Eu acho que é muito importante isso. Porque se você consegue uma conciliação logo no início de um processo judicial que pode se arrastar há anos a fio, você imagina o quanto de eficiência que você pode trazer para o Tribunal de Justiça, né? E também de menos sofrimento para as partes, né? Porque acho que ninguém gosta de sofrer um processo ou também ficar aguardando uma decisão judicial que vai chegar lá na frente e talvez não seja favorável a ela. Então, eu acredito que as conciliações também, e que são efetuadas a gente exige que sejam efetuadas por servidores públicos de carreira por concurso público. E, infelizmente, não está acontecendo isso dentro do Tribunal de Justiça. A gente vê isso muito de terceirizações nas atividades meio, e agora com aquela lei que acho que é de 2017, né, da época do Temer, que terceirizou tudo, desde a atividade meio à atividade fim, é um risco tremendo daqui por diante não ter mais escrevente concursado, mas escrevente contratado por uma outra empresa, uma organização social, que pode ser criado para depois colocar lá e pagar metade do salário para o trabalhador fazer o mesmo serviço, né? Que é o que já acontece na área da saúde, eu acho que na educação também já está iniciando esse processo e tal. Então é muito complicado. E na época em que chegou, na verdade, que passou a vigorar essa questão da terceirização, muito se falou, principalmente na Justiça do Trabalho, em tirar as escreventes e colocando estagiários, sabe, dando para poder, na verdade, nem diria que fosse agilizar o trabalho, porque eles nem conseguiram, né? Porque foi uma briga aí, mas acho que eles conseguiram segurar ali os escreventes. E então você acha que então seria mesmo nas conciliações? Não, é uma das alternativas, mas acho que a principal é ter contratação, porque enquanto tiver essa defasagem de falta de funcionário, a gente não pode avaliar, porque se a partir do momento que tivesse fechado essa conta, esses 2.800 escreventes tivesse sido contratado, e mesmo que o processo não estivesse andando conforme a população espera que seja sério, aí sim, poderia até chegar, mas completaram lá e vocês não estão dando conta do recado, o que está acontecendo para entender? Mas mesmo nessa situação fica complicado a gente avaliar se não está nem completo esse número de cargos vagos aí, que vem aumentando anos e anos, né? Sim, porque não tem contratação. Talvez eles estejam esperando os seletistas aí para colocar, né? Agora, e o que você acha, por exemplo, né, Michel? São muitas demandas no judiciário. Você acha também que vem juiz auxiliar, não resolve? Porque o que muito se argumentou foi isso, né? Que com esses juízes auxiliares, que ia dar uma melhorada, principalmente no cível. E essa questão também, eu sei que não envolve muito aí, né? Principalmente a tua categoria, mas esses recolhimentos de custas agora, será que essa verba, né, que vai ser recolhida aí, ela vai ser usada para algum benefício aí dos trabalhadores? Para onde será que vai essa verba? Essa é uma pergunta que a gente faz sempre para o Tribunal de Justiça, e nós vamos fazer agora na sexta-feira, que nós vamos estar numa reunião com os juízes assessores, porque houve um acréscimo recentemente na taxa judiciária. Sim. E que esses recursos vão para o Fundo Especial de Despesa. Esses recursos do Fundo Especial de Despesa, até um tempo atrás, eles só poderiam ser utilizados para pagar as verbas indenizatórias dos servidores. Então, por exemplo, um auxílio transporte, um auxílio alimentação, um auxílio saúde. Mas hoje não. Hoje, devido a essa mudança da lei, né, ela permite que uma porcentagem
pode ser utilizado para pagar os vencimentos como um todo dos servidores. E é isso que nós estamos buscando agora, no dia 29, que a gente está numa campanha salarial hoje muito forte com relação à elevação da valorização dos escreventes para o nível superior dos escreventes, né? Então, nesse sentido, a gente quer modificar no plano de cargos, aumentar a exigência para nível superior, né? Isso, consequentemente, vai acarretar um aumento real no salário desses escreventes. Isso vai ser muito motivador para todos os serviços escreventes, mas também a gente tem que colocar isso e esclarecer para a população que a gente vai acabar com uma distorção que ocorre dentro do Tribunal de Justiça. Que distorção é essa? O escrevente entra no Tribunal de Justiça através de um concurso público que exige apenas o ensino médio, porém as matérias são matérias de nível superior. Sim. Como que a pessoa vai prestar um concurso para uma prova se a exigência é apenas o ensino médio e as matérias de nível superior? Sim. E quando o escrevente vai trabalhar, vai se exigir também esse nível superior para ele trabalhar diariamente, né? Então, quem trabalha dentro de um cartório, quem trabalha junto com o juiz ali no seu gabinete, vai precisar do nível superior, né? Para trabalhar, dos conhecimentos de nível superior. Agora, a contrapartida, que é no salário, isso não existe dentro do tribunal. Então, na sexta-feira a gente vai ter uma reunião junto com o juiz assessor da presidência para a gente tentar reverter essa situação. A gente espera a acessibilidade do doutor Fernando, que é o nosso presidente atual, tendo em vista até o pronunciamento dele de que ele não é contrário a essa alteração, mas se não é contrário, a gente tem que encontrar caminhos para que seja efetivado ainda na gestão dele e a gente resolva isso, porque isso já foi resolvido anos atrás com os oficiais de justiça. Em 2015 foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que modificou, alterou a exigência de nível médio para nível superior, né? Então, o que nós estamos fazendo nada mais é uma questão de justiça, de igualar tanto os escreventes junto aos oficiais de justiça, mas também dar a chance para quem realmente vai ter condição de estar fazendo essa prova aí, porque o último concurso que teve, as pessoas que prestaram ficaram revoltadas, porque a exigência era tão grande que até um tempo atrás você tinha que ler as leis, estudar, decorar, mas hoje é muito aprofundado. Então, se a pessoa não tiver uma graduação, ela dificilmente não vai conseguir. Não vai conseguir. Não que ela não consiga, a pessoa pode ter um nível médio, fazer um cursinho ou estudar por conta própria e conseguir essa excelência e passar. Mas as condições, elas são desiguais. Você coloca uma pessoa com um ensino médio para concorrer com alguém que tem graduação. Então, provavelmente, a pessoa que está graduado que vai entrar. E essa é a realidade do tribunal. Mais de 90%, a última vez que a gente teve informações, acho que em torno de 95% já são de nível superior que as pessoas que entram no Tribunal de Justiça. Então, é uma realidade que já existe, porém a gente tem que colocar isso em prática. E vai ser, se não for nesse ano, vai ser logo no início de 2025. Bom, querido, acabou o nosso tempo, conseguimos falar algumas coisas, você tem que voltar aí para a gente continuar, mas é sempre bom você ter, principalmente, servidores graduados e que vão dar um melhor atendimento para a nossa população. E também, né, as conciliações que elas melhorem, que o judiciário consiga sair aí dessas demandas que nunca acabam e que a população acaba sofrendo. Eu te agradeço muito pela presença, né, Michel? E é isso. Voz do Trabalhador, muito obrigada. E você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Tem mais algum recadinho? Só queria dizer que eu agradeço mais uma vez o convite aí para participar do programa e sempre que precisar a gente pode falar aqui com relação à saúde dos servidores ou com relação à situação do serviço público e até desmistificar todas as histórias, as coisas que envolvem o nosso serviço público. É isso aí. É isso aí. Nós esperamos vocês no próximo sábado. Voz do Trabalhador. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.